Finalmente chegamos no último vídeo desta unidade, em que vamos tratar dos desafios da igreja na pós-modernidade, isto é, nos nossos dias, né? A igreja tem muitos desafios missiológicos nestes dias e nós não podemos perdê-los de vista. Nós precisamos conhecer esses desafios, nos aprofundar nesses desafios, naquilo que temos diante de nós como oportunidades, barreiras e trabalhar para aproveitar as oportunidades, vencer e romper as barreiras e assim levar o Evangelho de Cristo a todos os lugares em que o Senhor estiver nos conduzindo. É importante frisar que as estratégias missionárias da igreja contemporânea são as mesmas, ou devem ser as mesmas, da igreja primitiva. As estratégias bíblicas, não estratégias e métodos humanos, mercadológicos. Isso é algo muito importante a ser observado por nós quando tratamos, de missões e quando projetamos a obra missionária. Todo o tempo a Igreja do Senhor agiu focado na palavra do Senhor. Em todo o avanço da Igreja do Senhor, a palavra de Deus é quem foi a guia, a orientadora da igreja nas suas decisões e no estabelecimento de métodos e de estratégias para realizar essa obra. Falando disso, o primeiro método que é fundamental para a igreja, e a primeira grande estratégia da igreja, aliás, é a estratégia de agir no poder do Espírito Santo. Então, este é um método que a igreja não pode abrir mão dele, o poder do Espírito Santo. Como que a igreja vai realizar a obra sem o poder do Espírito Santo, sendo que é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo, como vimos no vídeo anterior? Em Lucas 24, nos versículos 44 a 49, inclusive uma oportunidade aí para a correção, nós faremos a correção no texto da apostila, mas talvez você ainda não tenha esse texto corrigido. Os versículos são 44 a 49 de Lucas 24. O Senhor Jesus orienta os seus discípulos a que fiquem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder. Ou seja, primeiro encher-se do Espírito Santo por meio da oração, porque é somente o poder do Espírito Santo quem nos torna capazes de testemunhar Jesus de forma eficaz para a confissão de pecados, arrependimento e então a salvação, a consequente salvação das almas. Sem o poder do Espírito Santo, nós poderemos falar, mas não haverá essa contrição, esse quebrantamento, porque somente o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é preciso que a igreja esteja cheia do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo se revela na igreja por meio da pregação do Evangelho. Não é na manifestação dos dons espirituais, em milagres, não é assim. É na pregação eficaz do Evangelho. O poder de Deus é a sua palavra. E o Espírito Santo age através dessa palavra. Para que possamos entender, o Senhor fala que os seus discípulos seriam suas testemunhas. E a palavra que também temos na apostila é a palavra martúrios, utilizada ali no texto do Novo Testamento. O que é martúrios? É de onde vem a nossa palavra da língua portuguesa, mártir, aquela pessoa que é capaz de dar a sua vida por algo que acredita, de morrer por algo que acredita. Essa é a marca da testemunha de Jesus. Ela está disposta a testemunhar a verdade do Evangelho, ainda que isso lhe custa sua própria vida, ou lhe custe sua própria vida. Como bem vem frisado em caixa alta na apostila, o poder do Espírito Santo levaria os crentes a ter a capacidade de morrer em prol do Evangelho. Isso é ser testemunha de Jesus. Muito importante entender que toda a estratégia missiológica da igreja começa a partir do poder do Espírito Santo, de ser revestido do poder, portanto, da oração, de uma vida de comunhão e intimidade com o nosso Deus Todo-Poderoso. A partir dessa, outras estratégias vão sendo desenvolvidas. Ainda dentro das estratégias primitivas, nós precisamos trazer em mente o fato de que o Espírito Santo, ele opera através da igreja. Ele escolheu fazer assim.
O Senhor opera através da igreja. Então o Senhor escolheu trabalhar em sinergia com a igreja. É o poder dele através de nós, né? Com o Espírito Santo direcionando a igreja naquilo que deve fazer. Vale ressaltar, por exemplo, Atos 16, quando o apóstolo Paulo tenta ir para Bitínia, para Mísia, e o Espírito Santo não permite que ele vá. Veja bem, Paulo tinha um propósito nobre, evangelizar aquelas regiões, mas o Senhor não permitiu que ele fosse. Por que, ora, se o maior interessado na evangelização mundial é o próprio Deus? Porque o Senhor queria que ele atravessasse a Macedônia e naquela noite ele teve o sonho e a visão com o varão macedônio chamando para atravessar a Macedônia. Então, às vezes, nós temos diversos projetos missionários, mas o Senhor é quem vai dar a direção. E às vezes a gente projeta mesmo, a gente, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vamos para aquele lugar, vamos para outro lugar, e o Senhor simplesmente fecha as portas e Ele nos leva para onde Ele quer que a gente vá. É preciso que tenhamos essa sensibilidade espiritual e somente cheios do poder do Espírito Santo nós vamos ter capacidade de discernir essa vontade do Senhor, né? E isso é algo muito importante para nós. Buscar o poder do Espírito Santo e estar atento para discernir a voz do Espírito Santo. Isso é marca da igreja em todas as eras, em todos os tempos. E a partir desse desenrolar da obra do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo através da igreja, a igreja então vai exercer a tarefa missionária seguindo a seguinte estratégia. Primeiro, a tarefa da igreja no que pertine à evangelização, a tarefa missionária que Jesus nos deu é ganhar almas. O trabalho da igreja é ganhar almas. Como ganhar almas? É levando o evangelho a eles, tanto por meio da vida quanto por meio da prédica, né? A palavra é respaldada pela vida e a vida dá peso à palavra. Então, as pessoas ouvem o evangelho e elas se rendem a Jesus, porque o Espírito Santo opera através da nossa vida e através da nossa palavra e transforma as vidas, levando essas pessoas à confissão dos seus pecados, ao arrependimento e, consequentemente, operando a salvação. Esse é o primeiro passo que a igreja exerce na estratégia missionária: ganhar, ir ao encontro dos pecadores e levar a eles o Evangelho de Jesus, convidando-os ou exortando-os a renderem-se ao Senhor como seu Salvador. Então, uma vez ganho para Jesus, uma vez conquistada essa vida para o Senhor, nós teremos o segundo passo na estratégia missionária da igreja, que é o de treinar esse novo crente. Ele precisa conhecer o Evangelho, ele precisa conhecer as doutrinas, ele precisa conhecer a palavra do Senhor. Então essa pessoa precisa ser treinada. A palavra de Deus nos manda fazer discípulos. Discipular é ensinar. Ensinar através do conhecimento e do exemplo, né? Ensinando a fazer, ensinando por meio do exemplo, fazendo e levando o outro a fazer também. Então a igreja precisa investir no treinamento. E cada cristão também precisa investir no treinamento daquelas pessoas que ele ganhou para o Senhor Jesus. Porque todo cristão foi chamado para essa tarefa missionária. A tarefa não é apenas daqueles que são vocacionados para o exercício do ministério em algum lugar, mas todo e qualquer cristão é chamado para essa tarefa. E aí, esse treinamento precisa ser dado a todos os cristãos. Treinar a partir do conhecimento da palavra. Eu gosto de dizer que todos os cultos da igreja são treinamentos para que a igreja possa servir a Deus. Fundamentado em Efésios 4, versículos 11 e 12, que nos diz que o Senhor deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e com um propósito, que é o que o versículo 2 vai explicar, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério. Então, esses homens dons que o Senhor deu à igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles têm uma missão, e a missão deles não é fazer a obra no sentido de que eles devem ir e ganhar e treinar, não. A missão deles é aperfeiçoar o corpo de Cristo. É através do uso dos seus dons edificar o corpo de Cristo,
na aperfeiçoação, no aperfeiçoamento do Evangelho, para que através da palavra de Deus, que instrui, que orienta, o povo de Deus seja preparado para cumprir o ministério. Então, o ministério é de todo o povo de Deus e não apenas de um grupo de ministros ou de vocacionados. E essa é a grande tarefa da igreja para com aqueles que foram ganhos pelo Evangelho e que se renderam ao Senhor Jesus. Treinar essas pessoas para que possam levar o Evangelho a outros, onde quer que o Senhor lhes dê a oportunidade. E, obviamente, que uma vez em treinamento, essas pessoas vão sendo consolidadas, que é o terceiro método estratégico da obra missionária da igreja. Consolidar a pessoa é dar a ela enraizamento, é fazer com que ela enxergue o seu papel no corpo de Cristo. Eu gosto de dizer, essa semana mesmo eu usei essa expressão, né? Na semana em que estou gravando esse vídeo, eu usei essa expressão com uma pessoa dizendo: qual é o nosso lugar no ID? O ID é para toda a igreja. Qual é o nosso lugar no ID? O meu lugar é um campo transcultural? O meu lugar é um campo cultural? Ou o meu lugar é servindo na igreja local? Qual é o meu lugar? O fato é que todos temos um lugar no ID e devemos ocupar esse lugar. E a consolidação se dá exatamente por meio de cada um se encontrar no seu lugar, desempenhando o seu trabalho, a sua tarefa para a glória de Deus. O treinamento nunca acaba, né? Nós vamos ser treinados o resto da vida. O treinamento é algo contínuo, em todas as áreas da vida é assim. E só que a partir do primeiro treinamento, quanto mais conhecimento nós vamos adquirindo, mais consolidados nós vamos sendo dentro da igreja de Jesus, né? Nós vamos sendo alicerçados, fundamentados, encontrando o nosso lugar dentro daquela igreja. E uma vez então que eu estou consciente, consolidado pelo Evangelho, que eu sei do meu papel no reino, eu agora posso ser enviado. E é o quarto método da igreja, que é enviar. Um cristão que recebeu um bom treinamento bíblico, ou seja, um bom discipulado, que foi consolidado, que sabe dos seus papéis, que exerce o seu papel como corpo de Cristo, ele agora está pronto para fazer a obra do Senhor. Então ele é enviado. Todos os cristãos também são enviados, porque nós todos estamos inseridos no ID, como eu acabei de dizer. Então esse envio pode ser um envio local, seja dentro da sua igreja local. Às vezes você foi enviado para trabalhar com crianças. Tem uma vocação, arde no seu coração esse desejo, você tem prazer de compartilhar o evangelho com crianças. Às vezes você está sendo enviado pelo Senhor para trabalhar com estudantes e você gosta de estar no meio deles, de ouvir os seus questionamentos, aqueles desafios que os estudantes adoram fazer, né? Misturando os seus incipientes conhecimentos científicos que eles estão adquirindo, então eles começam muitas vezes a se encontrar ali no meio de vários dilemas, e alguns começam até a se julgar donos da razão, e eles querem trazer isso aí como uma certa forma de impor ou de desafiar a fé e tal. E tem pessoas que são vocacionadas por Deus no contexto local para trabalhar com eles e tem prazer nisso. Gostam desses desafios, gostam de estar com os estudantes e de ir mostrando para eles, dentro da palavra, como que as coisas são. Alguns são vocacionados para trabalhar com adultos, com grupos específicos. Todos nós temos um trabalho dentro do reino de Deus, uma vocação, e fomos enviados para levar o evangelho. Então nós precisamos sempre levar em conta quem é o público-alvo que eu vou evangelizar. O Senhor me vocacionou para trabalhar com criança, então não quer dizer que eu nunca vou trabalhar com adultos, que eu nunca vou evangelizar um adulto, mas quer dizer que eu vou focar minha energia e meu conhecimento, minha aquisição de conhecimento no trabalho com as crianças, porque eu vou ser muito mais eficaz ali. Quando eu tiver a oportunidade de falar com adultos, eu falarei. Quando no evangelismo de rua eu estiver em contato com adultos, eu vou pregar a eles, não tem problema, mas na maior parte do tempo eu vou estar focado no ministério que o Senhor me deu, aquilo que arde no meu coração, né? E aí eu vou usar o quê? A linguagem do meu público-alvo, que é outra questão importante a ser levada em conta. Então é o público-alvo que eu tenho como objetivo de evangelizar e a linguagem deles. Uma coisa é a linguagem da criança, outra coisa é a linguagem do adolescente, do jovem, do adulto, do homem casado, da mulher casada, do idoso.
cada um destes grupos está vivendo uma fase diferente da vida e então terá um linguajar específico e totalmente correlato, né, com aquela fase que a pessoa está vivendo. É importante entender isso. Pode ser que eu seja enviado pelo Senhor no meu contexto local, na minha igreja local ali, na minha comunidade, no meu bairro, e ali eu vou fazer diferença para a glória do nome do Senhor. Porém, alguns são selecionados e vocacionados pelo Senhor e enviados para um contexto transcultural. Que vale a pena aqui uma pequena observação: transcultural não necessariamente se trata de outra nação, né? Às vezes é dentro da mesma nação. Uma pessoa que está aqui em Volta Redonda, que tem essa vocação de Deus, ela vai ser enviada para trabalhar com indígenas ali em Paraty, bem pertinho de nós, né, e com comunidade indígena ali, ou com comunidade quilombola. É um público específico que tem uma cultura própria, então é transcultural. Ele vai para uma nova cultura, ele vai transpor a sua cultura e vai para uma nova cultura levar o evangelho a essas pessoas. Também pode ser em outras nações, pode, como estão alguns dos nossos missionários hoje em outros países fazendo a obra do Senhor. Então, quando se trata de alguém que foi enviado por Deus, separado por Deus para uma missão transcultural, o seu estudo, o seu preparo terá ainda que ser maior, né? Porque essa pessoa vai ter que estudar sobre a cultura para onde ela vai, seja a cultura de uma nação ou de um povo, vai ter que estudar sobre essa cultura. Se esse povo fala uma outra língua, ele vai ter que aprender essa outra língua para que ele possa evangelizar esse povo, né? E ele vai ter em mente, acima de tudo, sempre que não é o seu povo, aquele é um outro povo. E ele tem que sempre trazer isso em mente, ou seja, para que ele não traga expressões próprias do seu povo, da sua cultura, num contexto em que aquelas expressões não vão ser entendidas e talvez serão até mal interpretadas. Então, isso é muito importante entender. E em casos de missão transcultural em países fechados para o evangelho, será necessário que esse missionário, essa missionária tenha uma profissão. Ele irá como um fazedor de tendas. Então, ele vai entrar naquele país como um profissional e, a partir disso, ele vai levar o evangelho àquele povo. Por exemplo, em muitos países muçulmanos fechados ao evangelho, muitos missionários entram como profissionais, às vezes profissionais do esporte, sobretudo do futebol, porque o mundo árabe ama o futebol brasileiro e isso é uma estratégia missionária extraordinária. Cristãos vão para lá como missionários, irmãos formados em educação física, que têm um preparo acadêmico para isso e podem comprovar então sua formação, vão para esses países trabalhar como treinadores de futebol, como preparadores físicos ou alguma outra coisa nesse sentido, e aí vão levar o evangelho como fazedores de tendas. O que mais importa dentro de tudo isso é que nós temos a missão de tornar Deus conhecido no mundo, isso através da Escritura. A única maneira de se conhecer a Deus é através da Escritura, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, essa é a nossa grande missão. E a missão é de toda a igreja, é a missão que o Senhor confiou à sua igreja. Todos precisamos viver a missão. Qual é o seu lugar no ID? O Senhor te separou para uma tarefa missionária. Onde quer que você esteja, o Senhor te separou para uma tarefa missionária. Então, esteja atento à vontade de Deus. Pode ser sua casa, pode ser seu local de trabalho, sua vizinhança, né, as ruas onde você anda, ou em outra nação. Onde quer que o Senhor te leve, Ele tem um propósito de se fazer conhecido através da sua vida. Essa é a nossa missão. Então, nossa estratégia está em ganhar, treinar, consolidar, firmar essas pessoas na fé, batizando-as e levando-as a encontrar o seu lugar no ID, e então enviá-las. Se você já passou por todas essas etapas, está vivendo a maturidade cristã, você já é um enviado de Deus, uma enviada de Deus para o lugar e para as pessoas com as quais você convive hoje. Que todos os métodos e estratégias missionárias que a Bíblia nos ensina sejam sempre o guia da igreja, o norteador da vida da igreja e de cada cristão como um todo, como um missionário, porque como dizia Charles Spurgeon, todo cristão é um missionário, senão ele é um impostor.
Eu sei que você não é um impostor, você é um missionário, você é uma missionária, vocacionado por Deus para levar o seu nome a todas as pessoas a quem Ele te fizer encontrar. Amém? Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo módulo, em nome de Jesus.